veio muito forte no meu coração que as pessoas pensam que eu abri mão de uma carreira para cuidar da Febracis de hoje. Não. Eu abri mão de uma carreira por uma obediência a Deus, por uma visão que ele deu uma resposta, mas a Febracis na época tinha 35 metros quadrados, 5 funcionários, dos quais 2 eram ladrões, tá. Nossa. O Paulo tinha feito uma migração muito grande, ele era a maior consultoria de treinamento, de venda de atacado e varejo do estado, ele chegou a ter 500 clientes, mas ele também teve uma decisão forte no coração dele, que ele disse assim: "Chega de cuidar de empresa, eu vou cuidar de pessoas, e as Uhum. pessoas vão cuidar das suas empresas, pessoas saradas, empresas saradas". Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar, porque eu decidi triunfar, nada e ninguém pode me parar. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar, porque eu decidi triunfar. E aí, seja muito bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E hoje nós temos uma convidada muito especial. É uma pessoa que para mim é uma grande referência, que tem crescido grandemente nas redes sociais, que tem feito um trabalho nobre, um trabalho lindo, inspirador. Tudo isso porque tem um propósito muito grande por trás. Sabe, é uma pessoa que eu admiro enquanto empresária, enquanto palestrante, enquanto profissional, enquanto esposa, enquanto mãe, e quero aprender um monte aqui com você, viu? Começou na área financeira, você vai contar um pouquinho aqui da história. Começou na área financeira, ainda atua nessa área como gestão, mas agora ela saiu dos bastidores e veio para os palcos. Tudo isso por conta de um chamado. Então vamos conhecer um pouquinho mais a história da Camila Vieira. Prazer ter você aqui. Gente, que responsabilidade, né? Porque ela começou a falar referências e eu, ai meu Deus, que responsabilidade. Mas é linda. Ai, E ó, amiga. é gostoso ver como o seu esposo fala de você com carinho também, né? O Paulo Vieira, inclusive, quem não assistiu, depois a gente vai colocar a recomendação aqui. Tem que Ele assistir. esteve aqui no podcast também, brilhantou muito. E ele fala com muito carinho, com muito amor. Aí eu falei assim, Paulo, ó, eu tô noiva, vou casar. Ele falou assim, depois já cola na Camila aí, que ela vai te ensinar tudo. Porque pra lidar comigo não foi fácil, não. Mas assim, eu vou ensinar também o que eu errei, tá, Tati? Ai, Pra bom. você não assim, encurtar a tua dor. A tu encurtar a sua dor, você tem que Muito acertar bom. mais. Ai, que linda, ó. Uma coisa que a gente tava conversando aqui nos bastidores, né, antes de começar, foi você contando um pouco da sua jornada, porque você era muito bastidor. Você sempre foi até uma parte importante para quem trabalha com o marido, ou para quem é empresária. Você era muito a pessoa que ficava ali na vanguarda, nos bastidores, dando todo o suporte pro Paulo Vieira, né? O Paulo, gente, primeiro cumprimentar você, um prazer estar com você aqui, um prazer estar com a audiência da Tati, assim, uma honra, um privilégio. Eu desejo realmente de todo o meu coração que esse tempo que você vai ficar conosco aqui, que faça sentido na sua vida, que gere ganhos, gere frutos, que não seja só mais algo que você vai ter entretenimento, mas que realmente seja algo que toque o seu coração e que gere crescimento na sua vida, tá? Ai, que linda. Então, é assim, o meu marido ele costuma dizer que ele é 100% ataque e eu sou 100% defesa. E que um time, ele faz gol pelo ataque, mas ele ganha pela defesa, Uau. né? E eu entendo que Deus, quando Deus nos conectou, ele sabia exatamente a competência e a habilidade de cada um, e nós temos perfis completamente complementares. Quando a gente Uhum. fala um pouquinho de perfil profissional, pessoal, né? O Sim. DISC, que é uma ferramenta, e quando você olha isso, como funciona o Paulo no ambiente empresarial e como funciona a Camila, nós somos completamente complementares. É Dois mesmo? dominantes, focados em resultados, extremamente impacientes, tudo é para ontem, Você é muito dominante ritmo, eu sou também? muito dominante. Olha, então os dois são Os dois dominantes. são dominantes, os dois são Cer extremamente instáveis, ou seja, muita velocidade, rápido, impacientes, Aham. né. Porém, ele é influente, focado para pessoas, e eu sou Sim. conforme, focado para processos e números. Ai, que Então é um legal. perfil que, né, ele digo que ele cria e ele olha assim: "Olha, eu crio", aí ele olha para mim e diz: "Agora você se vira para realizar", porque ele diz: "Olha, eu não realizo nada, eu só crio e você realiza". E eu disse assim: "Ok, eu não crio nada e eu só realizo". Então realmente é uma combinação de um perfil que dá muito certo, né, que fez com que a empresa hoje se tornasse o que Nossa. ela se tornou. E eu amo o perfil DC, viu? Porque a minha gerente de vendas, que ela mandou muito bem na área de vendas. Aham. Depois, como gerente de vendas, foi a melhor liderança que eu tive e era um DC. Aí agora eu fico procurando perfil DC pra ficar na empresa, porque Mas é é necessário. desbravador, né? É. Você que já me acompanha há um tempo sabe que palestrar não é só uma profissão.
é uma filosofia de vida. Porque quando uma pessoa palestra, ela consegue não só ter mais autoridade, ter mais network, visibilidade e dessa forma conseguir divulgar o seu produto, o seu serviço e atrair muito mais oportunidades. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vai acontecer a imersão Palcos Milionários. Essa imersão ela é presencial durante 3 dias, em que você entra e começa do absoluto zero. E lá a gente descobre o tema da sua palestra e a gente produz a sua palestra em apenas 3 dias. Mas, Tati, e eu que já tenho a minha palestra? Essa imersão presencial é para mim? Sim, porque o nosso objetivo ali é lapidar a sua palestra até ela se tornar realmente uma palestra memorável. E para você saber mais informações sobre essa imersão Palcos Milionários, é só você clicar no link que está aqui e garantir a sua inscrição. Te espero. É um perfil que faz acontecer. Realizador. Né? Realizador. Realizador. E se ela for instável, assim, com a estabilidade baixa, como no meu caso, eu sou muito impaciente, o Paulo, meu estável acho que a minha estabilidade é 20. É lá embaixo Olha mesmo. só. Então, assim, as pessoas que trabalham comigo sabem, quando eu peço alguma coisa, eu se é para ontem e que horas eu vejo fatos e dados que já está pronto, né? Então, isso dá ritmo, isso dá celeridade nos projetos. E como que é o seu relacionamento? Porque você fica muito na gestão, né? Como que é o relacionamento com o time? Tati, na verdade, foi uma trajetória. Eu tive um Sim. tempo em que eu era 100% gestão. E as pessoas me conectam muito, como você veja que você me apresentou, ela começou no financeiro. Mas eu nunca botei a mão na massa no financeiro, é engraçado, né, falar isso. Olha. Só que por eu ter habilidades com números e por ser mais conforme, eu sempre controlei Conferiu. a área financeira, né? Eu nunca Boa. operacionalizei. Nós temos um diretor financeiro, nós temos CFO, nós temos gerentes e tal. É um time grande do financeiro, contabilidade própria. Então, eu nunca coloquei a mão na massa, mas eles estão dentro do organograma da empresa, ligado à minha presidência, né? Eu sou vice-presidente da empresa, estão ligados a mim no organograma. Mas, com o tempo, a gente já trabalha juntos há 16 anos. 16 16 anos. Olha. anos. E nesses 16 anos, nós fomos amadurecendo, mesmo Sim. como sócios e como marido e mulher mesmo, encontrando o espaço de cada um dentro da empresa. E hoje, por incrível que pareça, hoje o comercial delega comigo, delega com ele. O marketing resolve comigo, resolve com ele. Não existe mais, o organograma é para inglês ver, porque já é tão fluido, a visão já está tão alinhada, né? Então, se pudesse dizer, Camila, como é que os negócios são distribuídos? Hoje, ele cria e ele delega criando a visão, qual é o próximo passo, e a partir daí o time delega comigo A execução. o caminho. Fantástico. Então, hoje já flui dessa forma. Que Mas foi uma legal. conquista, tá, amiga? E falando assim, Olha. parece que foi fácil, mas foi bem desafiador. Nossa, eu imaginei, eu até ouvi um pouco disso, porque as pessoas falam, nossa, né, a Febracis cresceu, Muito. estourou, mundial, tal. Só que você falou, foram 18 Não, anos, a empresa existe há 25. 25 A Febracis, anos. em março, faz 25 anos. É porque eu Caraca. era executiva de um outro grupo, passei 11 Aham. anos no outro grupo, e o Paulo dizendo, vem trabalhar comigo, vem cuidar do que é seu. E aquela mulher, eu vou falar de mim, tá? Não tô falando de você, nem você. Tá? Boa. Falando de mim, da minha história de vida, a minha criação, Sim. o que eu acreditei, eu precisava ser independente, eu precisava ter o meu próprio dinheiro, a minha própria carreira, eu já era respeitada no meu segmento, eu já era superintendente de um grande grupo, com 13 mil funcionários. Então, eu dizia assim, como assim cuidar do que é meu? Não, cuidar do que é seu. Como assim vou botar todos os ovos na mesma cesta? Como assim vou receber a ordem do marido de manhã, de tarde, de noite? E porque ele é o presidente, por mais que eu seja sócia, alguém tem que dar a palavra final, né? Isso, e a gente até conta um Sim. pouquinho, tem uma palestra que eu ministro, que a gente disse qual foram os 8 acordos que trouxeram a nossa empresa até aqui e que mantiveram o nosso casamento de pé. Uau, sendo já quero sócios. saber, já quero. E um dos acordos é defina de quem é a última palavra. E dentro da nossa empresa, na nossa casa, a última palavra é do Paulo. Então, alguém tem que mandar, né? Sim. Esse é um princípio que a gente entende que nos trouxe até aqui. E foi difícil eu dizer não para minha carreira e entrar nesse ambiente de ser esposa, de ser sócia e de estar cuidando do negócio que aos meus olhos era dele, né? Hoje não, isso foi passado, há 16 anos atrás. E o que fez mudar e você falar, agora eu vou entrar aqui? Sinceramente, Tati, por isso eu disse assim, eu posso falar da minha fé, né? Da minha relação com Deus, gente, liberdade. Mas foi a primeira vez que eu fiz um jejum espiritual, isso há Olha. 16 anos atrás. E eu pedi, porque eu não estava feliz onde eu estava, já há algum tempo, algo inquietava o meu coração, mas a última coisa que eu imaginava é que eu devia estar com o Paulo. E aí a gente precisava de muito tempo, mas assim, a minha história
com o dinheiro e o meu orgulho, né, a criação, as minhas experiências de vida fizeram que eu acreditasse que a mulher precisava andar com as próprias pernas. Eu cresci ouvindo que mulher não podia depender de homem, que homem não podia mandar em mulher, que mulher precisava ter o seu dinheiro, que mulher precisava fazer. Eu ainda ouvia minha mãe dizer assim: olha, no dia que você depender de um homem, ele lhe dá um pé na bunda. Você nunca vai ser respeitada e valorizada se você for dependente. Olha as crenças, né, que vão Muito se instalando. muito forte, né? Não só pelo que eu vi, como o que eu vi na história do casamento dos meus pais. Então eu tinha essa experiência e uma outra experiência com dinheiro, que eu vi meu pai perder tudo. Absolutamente tudo. Eu fui criada com muito conforto, com muita abundância. E quando eu estava terminando a minha faculdade, um dia eu chego em casa, tem um oficial da justiça para tomar o carro, que era meu, mas quem tinha me dado era meu pai, né? Eu ainda estava fazendo faculdade. E porque a empresa dele quebrou, ele escondeu da família o máximo que pôde e já estava no estágio em que ele tinha alienado todos os bens sem a gente saber, para fazer Nossa. caixa, para manter a empresa viva, né? Então eu tinha uma crença sobre relacionamento e uma crença muito forte sobre dinheiro, que era uma história completamente diferente da do Paulo. Eu não sei você, mas se você tem um sócio que tem uma visão de dinheiro diferente da sua, possivelmente diferente da sua, como você entra ter uma vida a dois, é muito provável que as experiências sobre casamento do seu futuro cônjuge seja completamente diferente da sua. Então vem cada um com a sua mochilinha de crenças, de dinheiro, de casamento, de criação de filho, de carreira, e vão tentar botar numa mesa e dizer assim: ó, esses aqui são os meus pratos, aqui são os teus, e agora como é que a gente faz isso dar certo? Porque esse é o desafio, né? E aí, nesse momento, foi bem desafiador. Eu disse: bom, eu vou fazer um jejum espiritual, vou pedir uma direção de Deus. Porque eu comecei a ser confrontada por algumas pessoas que diziam assim: Camila, o que falta na empresa do Paulo é você. Vai cuidar do teu negócio, vai cuidar do que é teu negócio. Eu dizia, e a voz dizia, a voz da mulher orgulhosa e independente, o negócio é dele. E eu disse assim: meu Deus, eu guardo dinheiro todos os meses. O Paulo é um empreendedor, o negócio dele é reinvestir, eu não vou sobreviver. Eu preciso guardar dinheiro. Então eu vim com a minha mochilinha das minhas crenças sobre independência feminina e das minhas crenças sobre dinheiro. E fiz um jejum e Deus respondeu assim de forma categórica, porque Deus fala comigo assim, amiga, escancaradamente, porque ele sabe que se não fosse eu não acredito que é ele. Sim, eu também Tem tenho que ser assim, sem nada duvidar, para eu ter certeza que foi ele. Eu fico, será que não é coisa do homem? Será que não é coisa da minha Mas cabeça? aí ele é rasgado comigo, porque ele sabe que eu sou obediente e que na hora que eu souber que é dele, doa onde doer, em mim eu vou obedecer. Aham. E aí Deus falou. Eu estava indo para uma reunião numa cidade vizinha, eu era superintendente de limpeza urbana. Eu cuidava de operações, né, de várias franquias dessa empresa, uma empresa que me ensinou muito, eu sou muito grata. Deus, eu entendo que foi preparo de Deus para que hoje a minha empresa chegasse onde chegou. Eu tive uma escola de 11 anos numa big empresa. E Deus falou comigo dentro de um carro, de uma forma assim assustadora, numa sexta-feira à tarde. Eu virei, não cancelei a reunião, liguei, fui para a sala do presidente da empresa. Eu disse: preciso ir embora. Não, que é isso? Você tá cansado, você quer férias? Não, eu preciso ir embora. Eu vou cuidar, enfim. E foi isso, foi assim que eu entrei lá. Eu gosto de contar, porque eu sei que o seu público são profissionais, né? Sim. São profissionais que estão muitas vezes migrando de carreira, ou então empoderando as suas carreiras através da comunicação, se tornando palestrantes, comunicadores. E é interessante eu contar isso para vocês, que eu nem pensei em falar isso, mas veio no coração. E tudo que vem no coração eu entendo que eu tenho que falar, tá? Veio muito forte no meu coração que as pessoas pensam que eu abri mão de uma carreira para cuidar da Febracis de hoje. Não. Eu abri mão de uma carreira por uma obediência a Deus, por uma visão que ele deu uma resposta, mas a Febracis na época tinha 35 metros quadrados, 5 funcionários, dos quais 2 eram ladrões. Nossa. Tá? O Paulo tinha feito uma migração muito grande, ele era a maior consultoria de treinamento, de venda de atacado e varejo do estado, ele chegou a ter 500 clientes, mas ele também teve uma decisão forte no coração dele, que ele disse assim: chega de cuidar de empresa, eu vou cuidar de pessoas, e as pessoas vão cuidar das suas empresas, pessoas saradas, empresas saradas. E ele estava migrando da carreira de consultoria para a carreira de coach. Nossa, estavam os dois em transição. Os dois assim. em transições. Eu cheguei na empresa, a empresa tinha 35 metros quadrados, o financeiro era um puxadinho assim, de um por um. A minha primeira, focada em dinheiro, né, com medo, cheguei na cadeira da moça financeira e disse: meu amor, deixa eu sentar aqui na sua cadeira, me dá aqui a senha do banco. Fui lá, olhei, quanto é que no banco? Só tem isso no banco? Só, ok. Cadê os recebíveis? Não, já estão todos trocados em factory. Ah, tá. E cadê o contas a pagar? Tá aqui, eu disse, tá cheio de coisa atrasada. É, dona Camila, mas tá tudo negociado. Amiga, eu tive um mês de urticária e rouca. Nossa. Esse foi o cenário.
né? Porque as pessoas pensam que é fácil migrar. Então, olha onde nós chegamos e diz assim, é fácil. Fácil não, nem foi sorte. Que Foi muito trabalho. renúncia que você precisou fazer ali, Isso, né? mas Mas crendo hoje na eu fé, entendo. né? Na verdade, hoje eu entendo que tudo Sim. estava fazendo parte de um plano muito maior, que hoje eu consigo enxergar uma parte dele, uma ponta dele. Sim. O império que vocês já construíram hoje é fruto lá atrás desse plantio, né? Desse preparo. Foi esse o cenário. Foi esse o cenário que a mulher que não podia depender de homem e que não e tinha medo de ficar sem dinheiro. Foi esse cenário, a cadeira que eu sentei. A empresa sem dinheiro e eu ia depender dele, sim. Tem E até aí teve muitos aprendizados. Teve até um trecho que eu vi uma vez, acho que foi no Método CIS que o Paulo Vieira falou, que nessa época eu acho que ele já estava fazendo muita palestra, que já estava Muito. melhorando e tal, só que você sentou para conversar com ele e mostrou que o financeiro ainda não estava bom, que ele estava saindo tudo. É porque é isso, é a visão. Nós temos visões muito diferentes. Sim. Né? Duas visões distorcidas, baseadas nas nossas experiências. Gente, assim, vou falar para você que está nos ouvindo. Eu e você temos, em todas as áreas da nossa vida, o resultado perfeito para a crença que você tem para aquela área. Quer saber qual é a sua crença sobre casamento? Olha os teus relacionamentos. Quer saber qual é a tua crença sobre dinheiro? Olha o quanto você tem de liberdade financeira ou o quanto você não tem de liberdade financeira. De abundância ou de escassez, de medo ou de paz, você é canal de bênção ou você retém. Isso fala das suas crenças. E não tem jeito, Tati, você pode suar, trabalhar 20 horas por dia, fazer um esforço sobre-humano e você sempre vai barrar em cima da sua cabeça na sua crença. Não tem jeito. E ali era as minhas crenças colocando um limite até na empresa. Porque o Paulo era extremamente empreendedor, ousado, e eu ficava louca. Eu dizia assim, mas nós vamos fazer isso. Eu disse, e o dinheiro? Ele disse assim, não, o dinheiro vai dar certo. Eu disse assim, e a última linha? Ele olhava o faturamento e eu olhava o lucro líquido. Eram duas visões completamente diferentes, necessárias, porém complementares e diferentes, né? Então, houve muito tempo de trabalhar em mim, curar as minhas memórias, dar um novo significado e ressignificar o que era dinheiro para mim, o que era o meu lugar de mulher, o meu lugar de empresária, a cadeira da sócia, encontrar o meu lugar nesse ambiente todo, encontrar o lugar dele e os dois poderem olhar e apontar o avião para a mesma direção, né? Alinhar as duas asas para alcançar voos. Foi uma jornada, mas a gente precisava de muitos podcasts, porque é um curso isso. Nossa, com certeza. E olha, você falando aí, eu me identifiquei total, porque assim, cada momento desafio, a gente sente no corpo, né? Alergia, coceira, algumas coisas que surgem. Eu falo, meu Deus, será que é só comigo? Só que aí, por isso que é legal, eu falo que no palco é tudo lindo, no palco é perfeito, mas quando você vai ver os bastidores, você vê quantas dores, quantas renúncias, Sim. medo também, Sim. enfrentamento do seu eu, do seu ego, das suas crenças, mas tudo isso é buscando desenvolver, né? Porque é nessas feridas que a gente cresce, que a gente aprende muito mais. Sempre. E entender o porquê, né? Você fala para Sim. pessoas que têm o desejo de se comunicar. Uhum. E eu acho que a grande pergunta para elas é assim, por que você quer se comunicar? Por que você quer se tornar um palestrante? O que é que de verdade você carrega que vai fazer diferença na vida de outras pessoas? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Se essa pergunta for respondida, Sim. muitas estratégias vão ser abreviadas. Que encontra ali o propósito O e a porquê, missão né? para isso. O seu porquê. E aí vem a sua história do quando você não saiu dos bastidores, que você permanece, Não! só que Não saí. só que você aceitou o palco novo também, né? desafio, Como foi essa transição de aceitar o palco? Tati, é um testemunho, assim, forte, emocional e espiritual. Há 5 anos e meio, eu comecei a viver uma jornada motivada por uma dor. E eu não tenho nenhum pudor, porque isso faz parte do meu testemunho e eu acho que essa é a verdade. Se eu quiser contar de Sim. qualquer outra forma, é uma mentira. E a mentira, assim, eu luto para sair dela todos os dias da minha vida, né? Porque eu sei de quem é o pai da mentira. A verdade é que há 5 anos e 8 meses atrás, o Paulo olhou para mim e disse assim, eu quero divórcio. Eu cansei. Eu cansei dessa mulher perfeita, dessa mulher que faz tudo certo, da melhor sócia, a melhor mãe, a melhor... Você faz tudo isso, é tudo verdade. Mas existe uma porção dessa mulher, um percentual dessa mulher que me machuca, que me desonra, que é insubmissa, que me desrespeita, que não reconhece a minha autoridade, que me machuca, que me fere. E eu cansei dessa mulher. Só que eu não reconheci em mim essa mulher. Quando ele disse isso, eu achei que a disfunção estava nele, não em mim. Né? Por quê, Camila? Porque o orgulho cega. Uhum. Né? O orgulho cega.
E sempre as pessoas, quando me escutam falar isso, é muito comum terem mensagens nos directs, dizem assim, ai, quer dizer que só você era orgulhosa, o Paulo não tem nada de orgulho, é o primeiro ser humano sem orgulho. Eu disse, não, a jornada para vencer o orgulho dele, ele veio, eu posso falar da minha. Né? E a Sim. verdade é que a minha me colocou nessa situação. Ele pediu o divórcio, e eu confesso que naquele momento eu me vi meio sem chão, não só porque eu ia destruir a família, a empresa, eu disse, como vai ficar a empresa, meus filhos, minha família, eu sou uma pessoa 1000% família, isso é um valor para mim muito forte, inegociável. Eu me vi meio perdida, a minha fé, quem nós somos na casa de Deus, porque nós éramos líderes de casais dentro da igreja, né? E eu disse, meu Deus, quanta incongruência, quanta inverdade, que loucura é essa? Como assim ele quer acabar o casamento? E eu estava num nível de inconsciência sobre os meus comportamentos tão grande, que para mim aquilo ali era uma verdadeira loucura. E eu disse, bom, deixa eu resolver essa loucura. Eu fui procurar ajuda pela primeira vez na vida. Eu nunca tinha pedido ajuda para ninguém, para nada, Tati. Olha. Orgulho, Uhum. orgulho, né? Autossuficiência, enfim. Dentro do método CIS, quando você fizer o método CIS, você vai entender a história por trás disso e aonde isso entra nas nossas vidas, né? Mas a verdade é que naquele momento eu fui procurar ajuda. E fui procurar ajuda em Deus e nas curas das minhas feridas emocionais. E aí, Tati, eu sou dona da Febra CIS. Meu marido é o criador do maior inteligência emocional do mundo. E eu nunca tinha sentado na cadeira como aluna. Você nunca tinha feito. Até setembro de Olha. 2018, eu nunca tinha sentado. Sabe o que é que eu dizia? Ah. Se eu sentar, o evento não acontece. Olha o nível de arrogância, de prepotência. E são coisas que a gente faz de maneira inconsciente, né? Muitas vezes a gente não Guiada pelo meu percebe. As desculpas que a gente dá, que desculpa que você tá dando, que isso. historinhas que você tá contando pra si mesmo, pra te impedir de avançar, de descobrir algumas Exatamente. coisas. E a raiz das historinhas sempre é o orgulho, para te tirar Sim. daquele lugar de consciência, de verdade, de lucidez, para você olhar e reconhecer o que tem que ser transformado na sua vida. Uhum. Então, naquele momento, eu tinha que reconhecer o que tinha que ser transformado. E eu confesso que hoje, né, eu tenho muita clareza sobre. Eu acredito que eu tenho muito mais clareza do que eu tinha na época. Não tenho ainda 100% clareza. Hoje eu vinha no carro orando por mais lucidez sobre os meus sentimentos, pedindo a Deus mais lucidez sobre os meus pensamentos, sobre o que me motiva, sobre o meu ego. E hoje eu sei que naquela época, o que me fez me mover, buscar ajuda, não foi só o medo de perder o meu casamento. Foi o orgulho também. O medo de fracassar. Como assim a Mulher Maravilha ia fracassar no casamento? Como assim a mulher de alta performance não ia ter sido capaz de manter o casamento dela? Olha. E essa foi a motivação, né? Que eu levantei a mão e pedi ajuda. Nessa hora o orgulho te ajudou. Foi um Nessa orgulho hora, positivo. o orgulho jogou a meu favor, né? Fez gol a meu Sim. favor. E aí, Tati, nessa jornada com Deus e alinhamento das minhas emoções, sentei na cadeira do método CIS como aluna. E, nossa, quanta verdade, quanta coisinha caindo, meu Deus, quanta dor doía na minha alma. Caramba, eu sou essa mulher mesmo. E quando ele pediu assim, o divórcio, você falou, vou pensar, vamos conversar. Não, Como amiga, ele que foi? estava decidido, ele botou uma data. Aí nessa data que você foi pro método CIS pra fazer o... Não, e ele me deu uma data e ele disse assim, vamos organizar, muito frio, muito racional, vamos organizar a nossa empresa, os 15 anos da nossa filha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos estruturar, preparar a nossa família para isso. E aí a orgulhosa, ofendida, disse, não, se você quer, você quer agora, você vai me torturar 6 meses não, se você quer, é agora. Olha. Mas óbvio que eu não queria, aquele momento era de ofensa, né, falando Sim. besteira. Mas óbvio que na hora que eu entrei nessa jornada, o desejo do meu coração é que ele olhasse para mim e de alguma forma tivesse esperança. Aham. Porque se ele tivesse esperança, eu ganhava tempo. Sim. Então o que Deus foi me dando foi tempo. Camila, quer dizer que na hora que ele começou a olhar e minha mulher mudou. Não, amigo, não. A jornada durou muito tempo até ele reconhecer que ele podia acreditar nessa nova mulher. Só que teve um momento na jornada que a chave virou, não foi mais por ele. Quanto mais eu caminhava em relacionamento com Deus, e Tati, eu sempre faço questão de falar, eu tinha 20 anos de convertida, tá? Eu não era alguém desconectada da palavra de Deus. Eu servia na igreja, eu era dizimista, eu era ofertante. Eu tinha um ministério de casais dentro da minha casa. Eu era treinada pelo Ministério MMI, que é um ministério muito forte internacional de casais. Só que o entendimento que eu tenho é que Deus, ele só sara o quanto você está exposto a colocar na frente dele a sua ferida. Você tem que primeiro reconhecer. Quase todos os milagres que Jesus fez na Bíblia, a pessoa primeiro levantou a mão e reconheceu que era leproso, reconheceu que era cego, reconheceu que era manco, reconheceu que era paralítico. Então, eu não reconhecia as disfunções que existiam no meu comportamento. Como é que eu ia ser transformada pela palavra de Deus? Né? Então, isso foi uma grande chave, um grande aprendizado.
E eu sei que enquanto eu viver nessa jornada, que eu vou chegar lá na sua pergunta, como é que você saiu do palco e veio falar? Então, à medida que eu fui viver Sim. nessa jornada, né, de me aproximar de Deus, de enxergar com verdade, sentir muita dor no meu coração, a Mulher Maravilha que eu pintei para o mundo que eu era, e para mim mesmo que eu era, eu fui descobrindo que não era essa mulher tão maravilhosa assim. E tinham coisas em mim desprezíveis mesmo, de falta de empatia, de falta de amor ao próximo, uma mulher que movida por números, por resultados, um trator desgovernado ladeira abaixo, viciada em fazer, estava sempre fazendo, sempre agitada. E quantas verdades, né? Quantos comportamentos de desonra e desrespeito ao meu marido fui reconhecendo em mim. E, e eu passei por muitos sentimentos nesse processo. E o primeiro foi da culpa. Me senti indigna. Mas a questão é que eu vivi uma jornada. Uhum. E eu não parei. Todos os dias buscando aprender de Deus. O que ele dizia sobre o que eu confessava a ele. O que ele dizia ao meu respeito, os perdões que ele ia me dando e ele ia me apresentando uma nova Camila. E ao mesmo tempo curando as minhas emoções, fazendo método CIS todo ano como aluna, fazendo coaching individual ininterrupto, eu não parei mais. Amanhã, sexta-feira mesmo, eu tenho nova sessão de coach. Eu sento como coach, eu abro mais os meus sentimentos, trago mais lucidez sobre as minhas emoções. Ferramentas que o Paulo criou, gente, ao longo de anos e anos, que ele criava tentando resgatar a mulher dele. E que serviu para resgatar milhões de vidas, e eu não usava. Né? Essa é a história. É a negação total, né? A gente vê isso acontecendo todos os dias, assim. Por isso que a gente fala que o primeiro passo para a mudança é a consciência. Sim. E se a pessoa não decidir por ela, Esquece. não tem ninguém que vai fazer isso por você. Esse novo projeto, esse novo livro que eu lancei agora, nem sei que dia eu lancei dia 3, né? 3 de fevereiro. Ele tem um capítulo inteiro dedicado só à consciência. Olha. Não existe o próximo passo. Uhum. Não existe nada, não existe orgulho, não existe verdade, não existe humildade, não existe nada assim antes da consciência. Esse descortinar, né? Tirar as escamas dos olhos. E aí eu sei que enquanto eu estava vivendo esse processo, eu recebi uma ordem, Tati. Eu estava num evento de mulheres, tinha umas 2, 3 mil mulheres. Chega uma senhora, ela atravessa o ambiente inteiro e coloca a mão na minha cara e diz assim: olha, Deus manda eu te dizer. Gente, eu tinha 20 anos de igreja, Deus nunca tinha mandado dizer nada para mim por ninguém. Deus tinha falado no meu espírito naquele jejum e tinha falado no dia que o Paulo pediu o divórcio, usou uma pessoa muito conectada comigo, o André Vitor, para me dizer que eu ia viver um processo, que eu ia viver uma jornada, mas que eu não ficasse, que eu tivesse a certeza que Deus estaria comigo. Passou. E aí nesse dia essa senhora olha para mim e diz assim: Deus manda eu te dizer algo. Tinha mais 4 mulheres comigo, tá? E ela colocou o dedo na minha cara e disse assim: olha, Deus manda eu te dizer que te humilhas, te humilhas, te humilhas. Alinha as tuas emoções. Eu te fiz como coluna. Mas antes, tu te humilhas, te humilhas, te humilhas. E depois, abre a tua boca, porque eu te fiz para vale de ossos secos. Eu confesso que aquilo ali para mim não fazia nenhum sentido. Eu disse: como assim? Me fez como coluna. Vale de ossos secos, abre a minha boca. Onde é que eu vou a minha boca? Eu estava no auge da culpa, no auge da dor, né? Da minha consciência, no estado de consciência e de dor. Né? Eu disse: caramba, quer dizer que realmente que eu sou muito do que ele vê em mim é verdade. Mas essa palavra te humilhas, ficou ecoando no meu ouvido. E passou um tempo e Deus foi fazendo um movimento, sabe? Me colocando em lugares improváveis, com pessoas que eu tinha muita autoridade para mim, pessoas que eu respeitava muito, e essas pessoas iam confirmando a palavra, assim, do nada. Eu comecei a ser perseguida. Deus está mandando você abrir sua boca. Chegou o tempo de abrir a sua boca. Deus está te mandando abrir a sua boca. E eu disse: meu Deus, eu vou abrir minha boca como? E interessante eu estar com você hoje. Ontem eu estava gravando um podcast dessa série do novo livro, né, que são 40 dias. A promessa do livro é plenitude, 40 dias para você ir além em todas as áreas da vida. E eu contei essa história ontem no YouTube e me veio agora no coração de compartilhar com vocês. A primeira vez, talvez eu esteja falando para você que sabe que tem algo, que carrega algo, que Deus está te mandando abrir a tua boca. E que de alguma forma você não se sente ou preparado ou digno. E eu recebi uma ligação mais ou menos uns 4 meses, 6 meses depois que essa pessoa mandou eu, né, me humilhar, recebi uma ligação de uma pessoa me convidando para subir num altar de uma igreja para falar para um evento de milhares de mulheres. Eu nunca tinha palestrado para ninguém. Eu palestrava dentro da minha empresa, para os meus franqueados, para business, totalmente business. E ela disse assim: Camila, tem que ser você. A gente quer abrir esse evento com você. E eu dizia: meu Deus, se me deu 24 horas para lhe responder. E aí eu corri para a minha coach, né, para Margot, e eu disse assim: amiga, eu tenho que abrir o meu coração para você. Um diálogo interno miserável aqui dizendo: você não é digna. Com
como você vai subir no altar? Com que autoridade você vai falar para outras mulheres? Se você ainda não entende a submissão, você ainda não entende a honra de verdade, se você ainda luta com orgulho, se existe uma ameaça sobre divórcio na sua cabeça, como assim? E aí eu vou falar para você, que sabe que carrega algo, que Deus tem te mandado falar algo. Ela olhou para mim e disse assim: Camilinha, será que o médico, só porque estuda medicina e sabe como usar os remédios, será que ele não adoece? Quer dizer, Camila, que todo professor, os seus filhos são os melhores alunos da sala? Camila, quer dizer mesmo que você acredita que todos esses treinadores de negócios, esses palestrantes, eles não lutam nas áreas em que eles ensinam outras pessoas? Você acha que todos aqueles homens de Deus e mulheres de Deus que estão nos altares das igrejas, que eles não têm nenhuma área de luta no seu caráter, de transformação, de pecado, que eles não têm um espinho na carne? E aquilo ali calou a minha voz. Fantástico, fantástico. Porque nessa hora a gente percebe que a gente é ser humano, Isso. né? Não somos perfeitos, somos seres humanos. E é uma das coisas que está muito atrelada ao que eu acredito, que eu falo assim, nas nossas fraquezas estão escondidas as nossas virtudes, as nossas maiores fortalezas. Então, muita coisa, até para se curar, você começa a estudar expõe. e você começa a declarar isso para as pessoas. E quando você vê, você vai melhorando, você vai lapidando, mas não porque você é boa nisso ou que você faz bem. Então, fantástico. Foi até um treino, né, para você ir desenvolvendo mais ainda essa parte. E aí eu confesso para vocês que eu fui lá com a cara, coragem, com muito temor, eu tremia. E eu não tenho nenhum problema de falar em público. Sim. Amiga, zero problema. Aí eu subo no palco do Método CIS com 12 mil pessoas, como se eu estivesse falando para duas. Um coração da mais profunda paz. Não era o público que me amedrontava. Era o temor Sim. do que eu estava indo falar. Né? Uhum. E aí começou essa jornada e depois desse convite vieram outros convites e a minha transformação era nítida aos olhos de todas as pessoas. É muito lindo que recentemente, ano passado, eu fui relançar a Mentoria Eva, surgiu um movimento grande com mulheres chamado Movimento Eva, né, que é o movimento que eu vou além. E aí, assim, tudo, nada planejado para o nosso negócio e as coisas foram acontecendo. Por isso que eu comecei contando para você aqui, que eu digo que tem duas roupas. Senta aqui a Camila, a mulher de negócios, e tem outra que senta aqui, a que foi levantada por Deus para fazer algo que é plano dele, que não é plano meu. E eu vivo o tempo todo nessas duas cadeiras, né? E um dia desse o Paulo olhou para mim e disse assim: pelo amor de Deus, eu tô sentindo que você tá ocupada demais com esse projeto que você tem sido, já foram 2 livros, e podcast, e é muita palestra, e palco do Método CIS, e agora um segundo livro que Deus manda você escrever, e foi Deus mesmo, assim, você tem que conhecer o testemunho, quando você receber, você assiste o QR Code, tá, amiga? Ai, porque é surreal. quero. Realmente é surreal. E aí ele disse assim: a nossa empresa. E aí meus diretores têm sonhos, dizem assim: Camila, Deus mandou te falar em sonho, que a tua empresa está precisando de ti. Eu disse: meu Deus, então multiplico minhas horas. Porque, então é isso, amiga, eu não saí dos bastidores, eu continuo a mulher de negócios. Sim. Só que agora eu botei mais papéis dentro da minha missão. E tá dando certo. Ai, que lindo. Eu só durmo menos. Tá conciliando tudo, mas ó, é uma fase. Eu também, como especialista em produtividade, te falo, né? Porque é uma fase só de você preparar mais líderes, mais ambientes para poder. Que aí depois você vai ser conselheira. Você chega lá, né? Só vê algumas questões e. Eu declaro, eu recebo essa profecia. Você vai virar conselheira da minha empresa. E o time vai executar tudo, com essa cultura forte que vocês já construíram. Hoje vocês estão com quantas pessoas no time? Bom, juntando, nós temos 40 franquias. Né? E 300 micro franqueados, são 1.200 funcionários na rede. Uau! Né? Dentro da hold, ligado diretamente a mim e o Paulo, são 200 em Fortaleza e 200 aqui em Alphaville. São 400. É muita fantástico, gente, muita gente, muita gente. Muitos líderes. São 3 continentes, né? Então, sim. E ó, você já tá sendo uma guerreira de conciliar isso tudo, né? Conciliar a empresa, conciliar o palco, o livro. 3 filhos ainda. Que demais. E ó, o que você considera como sendo uma vida memorável para você? Uma vida onde você se move por quem você sabe que é. Muito forte. Existe, dentro da Febracis, a gente fala da pirâmide do indivíduo, que a base da pirâmide tem que ser a sua essência, a sua identidade. Aquela verdadeira, dada por Deus. Não a que você criou, não a Camila velha que eu criei, mas que fazia tudo para agradar os outros, para atrair aprovação, elogios e validação, uma coisa que eu não tive na minha infância. Não é isso, é a sua identidade. É quando você descobre verdadeiramente quem você é. Você passa a ter uma vida congruente com quem você é.
Você passa a dizer não quando tem que dizer não, dizer sim quando tem que dizer sim. Você não está em todos os lugares, você não senta em todas as mesas, você não aceita qualquer convite, você não se move pelo ter, você não se move pelo fazer, você não se move pelas fraturas da sua alma. Uhum. Então, a vida memorável é a vida de quem sabe quem é de verdade, quem foi feita por Deus para ser. Né? Uma identidade restaurada faz com que você faça escolhas certas. Uhum. Faz que você não corra atrás do vento ou suba a montanha errada em nome de provar para si ou para os outros algo que você não enxerga em você. Então, viver memorável é assim, na hora que eu descubro quem de verdade eu sou. Eu me Uau. movo com sabedoria, né? Sua identidade A minha ali identidade. e é feliz como é. Acabou, Fantástico. acabou. E hoje você trabalhando com o Paulo e os dois dando palestra, os dois também no palco e não só nos bastidores, como que você sente que tá essa relação? Como que você faz para conciliar essa questão? Olha, é tão natural, o palco é a vida do meu marido, né? Sim. Então, dentro do Método CIS, ele fica Sim. 60 horas no palco. Aham. Né, sozinho, você já fez o Método CIS, né, Sim. Tati? Então, eu entendo só que hoje eu entendo um pouco mais a posição dele, existe Aham. mais empatia, porque agora eu experimentei o palco e eu sei o que ele vive no palco, a responsabilidade do palco, a demanda do palco. Existe troca de aprendizado, né? Porque isso é uma coisa que eu aprendi com meu marido e que eu vivo, e que a minha filha também está no palco, a Júlia tem 19 anos e também é palestrante, né? Linda, É, inclusive. maravilhosa, Nossa. maravilhosa. Tem feito um movimento lindo com jovens, são milhares de jovens dentro de um projeto muito lindo que ela tem. E eu vejo o meu marido, o Método CIS já aconteceu 230 turmas. E ele se prepara para todos eles como se fosse a primeira. Ele vira à noite batendo cada slide, cada conteúdo, ele revê toda a fala, ele assiste os vídeos, ele se prepara como se fosse o primeiro. Então eu entendo que é agora que eu também estou nesse lugar. E tem mais ainda respeito pelo que ele sempre fez, né? Eu olho para ele com outro olhar de honra e eu aprendo isso com ele todos os dias. Eu subo no palco do Método CIS desde setembro de 2019, acho que foi isso, em Belo Horizonte. E já foram muitas turmas e eu bato a minha palestra como se eu nunca tivesse subido num palco. Nossa. Eu reviso, eu assisto todos os meus vídeos, as minhas ministrações, 3 horas, eu assisto todas e eu vejo essa fala tá errada, esse exemplo pode ser melhor. Todas, Tati. Ai, incrível. Então, Quero até saber é uma assim, troca. do ritual de preparação de vocês, porque isso aqui, quem tá atento já trouxe uma grande lição que eu falo muito. Por exemplo, a gente repete muitas vezes as mesmas histórias. Você vai repetir o mesmo conteúdo porque é o seu método. E é necessário repetir porque você já sabe que ele funciona, que ele dá resultado. Então você não vai ficar reinventando a roda ou criando um negócio completamente novo, do zero, toda a palestra. Então, eu, por exemplo, que sou uma mente muito criativa, eu sou dominante, mas eu tenho um I muito alto de então você é criativa. então eu adoraria fazer uma palestra nova para cada evento. Só que dentro do meu método eu ensino que a única maneira de você ter excelência é você repetir a mesma palestra masterizando, melhorando toda ela, né? Só que aí eu falei assim, entra um conflito porque, já falei disso, parece que já não tem mais aquela paixão, aquela emoção Ou então da que as primeira pessoas que já vez. ouviram vão dizer, meu Deus, isso de novo? Isso. Eu acho que pra mim essa é a maior franguinha, assim, isso de novo. Sim. E aí, o que eu percebo? Com relação a quem tá ouvindo pela segunda vez, se a gente faz da nossa comunicação um verdadeiro espetáculo, se ele tem uma série de experiências, se é incrível, a pessoa vai querer, porque a gente gosta de ir num show pela segunda vez, a gente gosta de assistir um filme que foi muito bom, que tocou nossa alma uma segunda vez, e a gente sabe que ninguém absorve tudo, a gente absorve 10% do que você aprende. Então, por isso que é legal, e eu vejo tantas pessoas repetindo os meus treinamentos, eu vejo tantas pessoas repetindo o método CIS, quer fazer segunda, terceira, quarta, mas exatamente. Nós Como temos alunos que assim? já fizeram 23 vezes o método Eles CIS. sabem que é o mesmo conteúdo, eles sabem que é o mesmo contexto, mas quer estar lá de novo. Por quê? Isso. Porque sabe que é muita coisa e você não absorve tudo numa só, né? E pra gente também, eu faço muito esse exercício, é legal saber que o Paulo, que você faz, de revisitar. Tô cansada de saber os slides, já fiz mais de tudo de novo, 1000 né? vezes, mas aí eu quero ver por quê? Pra sentir a sensação, pra isso. sentir a emoção, pra lembrar dos exemplos, né? Tem vídeo meu antigo que eu falo, nossa, por que eu parei de falar isso? Era tão isso, tão legal, bom. gente. Deixa eu ver Preciso de novo. retomar. Deixa eu falar de novo. Então é muito bacana esse preparo. E em se tratando de uma imersão de 60 horas, o preparo precisa ser muito maior. grande. Porque é um preparo físico, é um preparo emocional. espiritual. Exatamente. Como que ele faz para não baixar a energia no palco, sendo que ele tá lá quase que 100% da entrega dele? Tati, essa resposta ele também não vai te dar, tá?
Olha, Ele também não consegue te dar. Existe um preparo, realmente o conteúdo é todo revisado, ele assiste tudo, ele revê tudo. Ele bate todos os slides, tanto faz o método CIS ter acontecido há 20 dias, ou 30 dias, ou 40 dias, é como se não tivesse sido ministrado ainda. Ele olha um por um e ele revisa, e ele se conecta, e ele vê qual é a fala dele, e ele escuta de novo, e ele mede o tempo, ele cronometra. Agora, como ele consegue manter 12 mil pessoas até 7 horas da manhã de segunda-feira, porque acabou 7 horas da manhã de segunda-feira, nossa. né? Começou quinta-feira às 2 da tarde, terminou 7 horas da manhã de segunda-feira. Como ele consegue, não sai ninguém, as pessoas ficam até o final. Como ele consegue, amiga? Aí ele sabe que não é ele. Sim, Ok, naquele momento ele está cheio do Espírito Santo de Deus, é um comando. Esse curso faz parte de um projeto grande de Deus para o povo de Deus, então ele é sustentado por outras forças que não é do braço dele. Isso é muito claro. É muito que claro. lindo. Os nossos médicos, quando fazem o curso, assim, não conseguem acreditar. Porque a voz dele não acaba, as pernas ficam inchadas, mas ele sobe no palco, ele pula como se ele tivesse começado a quinta-feira. Né? Então é o que só Deus faz. Mas eu vou te Sim. falar uma coisa que eu estava ouvindo você falar, isso sobre ministrar mesmo às vezes as mesmas palestras, e a audiência se conecta de novo, porque ela gosta de ver de novo, viver de novo a experiência, absorver mais. Vou falar de mim, né, que eu tenho 3 horas dentro do Método CIS de conteúdo. E o que eu mais escuto, e foi muito forte nesse último que aconteceu agora em São Paulo, é que as pessoas disseram assim: pelo amor de Deus, Camila, que palestra foi essa? Eu disse, os mesmos slides. Meu Deus, foi totalmente diferente, foi muito forte, eu estou impactada. E foram os mesmos slides. Então, falando para você que vai ser um palestrante, que já é um palestrante, primeiro, não vá cumprir uma tarefa. Não É vai movido entregar pelo de qualquer espírito forma. mesmo, né? É ter que sentir, Tati, falar com o assim, eu não olho só os coração. slides. Eu não assisto Sim, só a minha palestra. Existe um tempo onde eu me conecto e clamo por Deus mesmo. Senhor, sim. gente, com muita liberdade para falar da minha fé. Até porque eu quero que, de alguma forma, se você crê também, que você acesse esse recurso que Deus deixou para você. Uhum, E eu coloco meu joelho no chão e eu clamo: Espírito Santo de Deus, você sabe quem está lá para ouvir. Então uhum. me dá o tom de voz certo. Me dá os exemplos certos. Me dá o olhar certo. Que eu me conecte na plateia com as pessoas que precisam do meu toque físico. Então, eis-me aqui para que a palavra que eu vou levar para esse lugar seja relevante e seja um divisor de água na vida das pessoas. Então, não vá só subir no palco com a força dos seus braços. Uhum. Né? Entenda que você é um ser espiritual. Que você tem uma alma, que a sua razão, é a sua emoção, é o seu intelecto, é o que você estudou, é o que você se preparou, é os seus slides, é o seu super apresentação, são os vídeos que você prepara, é a sua razão, é o seu intelecto, as suas emoções, que você pode variar a sua voz, você pode usar técnica de comunicação. Sabe que meu marido é revoltado, porque até hoje eu não fiz um curso de palestrante de orador, né? Zero, amiga. É mesmo? Zero, zero, não consegui tempo. E olha que ele é um excelente professor nessa área, mas eu ainda não fiz. Sim. E então, assim, a sua alma tem conhecimento, ela se capacita, ela se prepara. E o seu corpo físico está lá, cheio de energia, cheio de paixão para fazer aquela missão. Mas não esqueça que você é um ser espiritual. Então, conte também com esse recurso. Se conecte com Deus, deixe Ele falar para você por que você vai para aquele palco. Qual é a missão, qual é o teu contribuir na vida daquelas pessoas. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir através da sua vida. Uhum. E as pessoas vão te ouvir falar a mesma coisa 1000 vezes. E para cada vez, Deus vai falar no coração delas uma coisa completamente diferente. Sim. Então, assim, isso é o que a gente mais escuta. Essa é a última palestra do Método CIS. Agora, assim, eu nunca fui tão impactada pelo feedback. Foi a primeira vez que o Paulo permitiu que a minha palestra fosse transmitida ao vivo no YouTube, enquanto eu estava no palco. E, além das 12 mil pessoas, a gente teve 8.100 pessoas ao vivo no YouTube. E, assim, a repercussão foi essa. Meu Deus, eu ouvi ela falar isso em dezembro. Que palestra foi essa? Está totalmente diferente. Era o mesmo slide, mas eu ouvi de outra forma. Mas eu me Sim. preparei espiritualmente de outra forma. É aquilo que a gente não tem controle, né? Não tem Você sabe que eu controle. faço um combo de entrar em estado, de preparação Isso. para o palestrante. Então, além de todas as técnicas, além do estudo, que eu falo assim, olha, Deus nos deu o livre-arbítrio. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Bora estudar, bora preparar. Claro, é a tua Mas alma, razão e emoção. Exatamente. Preparo. Você que já me acompanha há um tempo sabe que palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Porque quando uma pessoa palestra, ela consegue não só ter mais autoridade, ter mais network, visibilidade e dessa forma conseguir divulgar o seu produto, o seu serviço e atrair muito mais oportunidades. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vai acontecer a imersão Palcos Milionários. Essa imersão ela é presencial
durante 3 dias, em que você entra e começa do absoluto zero. E lá a gente descobre o tema da sua palestra e a gente produz a sua palestra em apenas 3 dias. Mas, Tati, e eu que já tenho a minha palestra? Essa imersão presencial é para mim? Sim, porque o nosso objetivo ali é lapidar a sua palestra até ela se tornar realmente uma palestra memorável. E para você saber mais informações sobre essa imersão Palcos Milionários, é só você clicar no link que está aqui e garantir a sua inscrição. Te espero. E aí, além disso, tem uma parte lá que eu trabalho desde a respiração, a questão do alongamento para o corpo não ficar tenso, porque a tensão te Comunica. atrapalha de pensar e tal. Mas E as pessoas sempre, percebem. sempre eu incluo nesse pool aí, nesse combo, a oração. Eu nunca entro no palco sem orar. De jeito nenhum. Porque eu sei que eu fiz minha parte. E agora tá nas mãos de Deus. E eu sei que Deus, a gente tem que, como Davi, né? Quando a gente é o menor, aí que Deus nos faz grande. Tá bom, né? Entender Então, que depende dele. exatamente. E é muito gostoso, porque às vezes, do nada, sai uma história engraçada. Eu já fiz a mesma palestra milhares de vezes. Mas tem vezes que eu vou falar a palestra e parece que flui. E surge um exemplo novo, surge uma história, E uma é na hora que você tá frase. falando. E parece que é tão fluido. Tem vezes que eu falo, nossa, hoje parece que tava custando sair, não tava tão pesado. Mas quando eu oro, quando eu dedico, mergulho, é fluido. É um Isso. ritmo natural, assim, que E é até isso, eu me Tati. surpreendo. Que bom que você ensina isso aos seus mentorados, Sim. aos seus, né, alunos, porque é essa dinâmica. A gente lembra, você é corpo, alma e espírito. Usa os recursos que Deus te deu. Você tem 3 Sim. recursos. Não vai só na tua alma, na tua razão, na tua intelecto, não vai só na força do teu braço, porque talvez o mais que você. O grande diferencial é o que vai fluir do teu espírito, não é das outras coisas, né? Que lindo. Porque as outras coisas estão acessíveis a todo mundo. Teoricamente, todo mundo pode estudar a mesma coisa que você. Mas o como você entrega, o que você carrega de Deus é único. Ai, que lindo. Ó, pra gente fechar, além da parte da fé, que isso já é lindo de ver, e a gente vê que todo o sucesso é fruto realmente disso. Em termos de estratégias, o que seriam mais 2 pontos, assim, que você fala, nossa, isso aqui representou um grande salto no crescimento da Da nossa empresa? empresa, Aham. contratar pessoas que sabem mais do que eu e o Paulo. Boa. Fantástico, isso aí já. Amiga, a gente clamava, de verdade, em caderno de oração. A gente declarava, a gente trazia à existência o que não existia ainda. A gente profetizava como era nosso CEO, como era nosso CFO, como era nosso diretor de marketing, nosso diretor de tecnologia, nosso diretor comercial. Nós declaramos, porque durante algum tempo, há uns 2, 3 anos atrás, na pandemia, foi muito claro que assim, chegou um tempo que a nossa empresa precisava romper. Uhum. E o que impedia esse romper é porque nós não tínhamos pessoas que sabiam mais do que nós dois. Olha, nossa, isso é muito forte. É muito forte. Engraçado, E olha hoje como... nós temos pessoas que sabem muito mais do que nós dois. Olha que lindo. E olha como que é sintonia, como que as coisas acontecem. Eu tava conversando com uma empresária e aí eu falei, nossa, eu tava realmente nesse momento, né, da empresa, de contratação de novos líderes, pessoas mais estratégicas, que eu não quero ser a cabeça, eu quero que eles saibam mais que eu, tal. E ela pegou e falou assim, Tati, as pessoas que te trouxe até aqui Não vão te levar para mas não levam mesmo, exatamente. Tati. Não levam mesmo. Exatamente. Né? É como uma frase que o Paulo sempre fala, é o que você sabe te trouxe até aqui. Mas para o próximo nível você precisa de conhecimento novo. E você não consegue estar com todo o conhecimento em você. É impossível. É impossível. Não é humano nem saudável. E é impossível mesmo, não vai. Né? Até porque você é só um. Então, hoje a gente olha para nossa empresa e a gente vê aonde nós estamos chegando e a gente nem chegou aonde, nem perto, Tati, do que a gente acredita que nós somos capazes de realizar. Só que hoje nosso time tem corpo. Olha, Hoje, os nossos heads, as nossas cabeças, eles são muito bons no que fazem. que legal. E você traz uma paz, uma tranquilidade também no dia a dia. Não quer dizer que eu e ele trabalha menos, não, tá? Até Quer porque dizer são que a muitos gente trabalha em projetos. mais velocidade, quer dizer que a gente vai mais rápido, quer dizer que a gente pode, ao invés de botar 10 grandes projetos no ano, a gente bota 50, né? Quer dizer que a nossa velocidade de crescimento, ela é multiplicada por 20. Se eu ia andar numa velocidade 5, agora eu vou no 10x, porque eu sei que a gente tem retaguarda para chegar lá, né? Então você me perguntou 2 pontos, esse é um. O primeiro eu falei disso, né? Que assim, que realmente entender que a nossa empresa tem um chamado espiritual e a gente respeitar e obedecer. Esse é o primeiro. O segundo, ter pessoas melhores que nós. E o terceiro, viver por princípios. Não negociar o inegociável. Quando a gente olha atrás da nossa trajetória, a gente vê que o que nos sustentou foram os princípios.
princípios de generosidade, princípios de gratidão, princípios de honra, princípio de verdade, princípio de honestidade. Coisas básicas que estão isso sendo deixa relativizadas no mundo hoje. Isso deixa um lastro, assim, um legado que vocês vão sustentando a empresa. Eu né? acho que isso deixa o solo para sustentar a Fantástico. Vendeval e para ir Uhum. para o próximo nível. Né? Incrível. Quantas carreiras você olha aí que parece que foram meteóricas, do jeito que ela sobe, ela cai. Porque ela não foi fundamentada em princípios. Né? Ela foi fundamentada em interesses pessoais, deixa eu surfar essa onda. Mas não era motivado por um propósito, nem pela identidade. Uma vida não era memorável por não saber quem era, né? Então, se eu não sei quem é, deixa eu surfar a qualquer momento. Olha, o pulo do gato, uma grande oportunidade. Nossa, isso aqui tá dando muito dinheiro, vamos fazer isso. Isso não é ser movido por princípio. Né? Então, eu acho que a terceira coluna que sustenta o nosso negócio até hoje são os princípios. Ai, que lindo! Ó, tô muito feliz, viu, de ter você aqui. Eu também. Eu tava conversando mais cedo, nos grupos de Mastermind que eu faço parte, tem uma frase que agora a gente tem falado muito, que é o seguinte: a gente admira muito pessoas que crescem da noite pro dia, né? Você olha e, nossa, cresceu da noite pro dia, ok. Mas a gente admira mais ainda aquelas pessoas que continuam crescendo a longo prazo, que estão aí no mercado há 5, 10, 20 anos. E vocês é um exemplo disso, porque a gente vê tanta gente que cresceu, mas hoje já não existe mais. Por quê? Porque você consegue ter um resultado a curto prazo, se você for bom de vendas, por exemplo. Você consegue ter resultado a curto prazo. Mas você entrega, você tem os princípios, né? Esses princípios fechou com chave de ouro, porque agora é o que vai dar sustentabilidade para o seu negócio. E parabéns por transformar tantas vidas e inspirar tantas pessoas, viu? Foi um prazer, viu? Igualmente. Amei. Ó, vou te Amei, dar o de microfone não presente. Vou te dar de presente. Já aqui, quero. ó, Olha aí, ó, vou dizer pro meu livro. marido. É o seguinte, eu não fiz seu curso, mas eu vou estudar com a O da Tati. comunicação, fala assim, vou fazer de Obrigada, fora, amiga, viu? obrigada, O bom é que você obrigada. também mudou aquele negócio que fala que santo de casa não faz milagre, mas o Olha método aí. CIS já mudou você. Não, mudou. Então Eu já sou outra faz. E o Aí, coach ó. criado por ele também mudou Tá vendo? completamente. Ai, que Obrigada, lindo. viu? Obrigada. Gratidão, gente. Um beijo. Prazer pra- estar com vocês. E para vocês que estão aqui, acompanha a Camila. Vou colocar aqui também o Instagram, as redes sociais. E ó, lembra que toda semana temos vídeos novos aqui no canal, podcast. Já se inscreva no canal, ativa o sininho e a gente se vê na próxima semana. Agora, fica ligado que tem um próximo vídeo recomendado aqui para você. Eu decidi